turma! Como estamos nessa semana de atividades avaliativas? Espero que bem! Então, turminha, hoje nós vamos fazer revisão do conteúdo de História. É um conteúdo muito bacana, nós conversamos bastante sobre ele, né? Lembramos de muitas coisas, vocês deram vários exemplos. Nós vamos falar sobre o tempo. O tempo. Essa coisa que passa e a gente não consegue ver, né? Não consegue cheirar, não consegue ouvir, mas a gente consegue sentir essa passagem do tempo e consegue ver que ele passou por causa de algumas mudanças que aconteceram. Igual alguns exemplos que vocês deram, nós podemos ver o tempo passando quando a gente vai para a escola e volta. O tempo passa e a gente nem vê. Quando a gente está na aula online, o tempo passa tão rápido a gente nem sente. Quando a gente está brincando, quando nós fazemos atividades do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, comer, fazer para casa, nisso tudo o tempo passou e ninguém viu. A gente sente depois, né? Igual, quando nós dormimos, a gente fecha o olho, depois abre o olho, o tempo já passou, já é outro dia e nós não vimos, não sentimos cheiro, não sentimos barulho desse tempo passando, mas o tempo passou. Quando a gente vê uma plantinha que cresceu, o tempo passou. Quando nós vemos que nós mesmos crescemos, né? Nosso cabelo cresce, isso tudo é o tempo passando. E aí nós vimos também que o tempo, ele pode passar de diversas formas. E nós estudamos sobre a passagem de um dia. Como que o dia passa? Geralmente a gente divide o dia em manhã, tarde e noite. O dia passa nessas três partes em que nós separamos algumas atividades para fazer. Igual nós estudamos de manhã, à tarde fazemos outras atividades, à noite a gente pode tomar banho, jantar, descansar e dormir. Então o tempo de um dia geralmente é dividido assim, em manhã, tarde e noite, né? Nós vimos também sobre as formas de medir esse tempo. Vários relógios que as pessoas usavam na antiguidade. Os relógios que nós usamos hoje tem também o calendário. Vou mostrar para vocês essas formas de medir o tempo. E aí nós vimos que o tempo de um dia, ele pode ser dividido entre manhã, tarde e noite. As pessoas geralmente se organizam assim. Olha só. De manhã o menino acorda, à tarde ele joga bola, à noite ele janta e faz outras atividades. As pessoas dividem assim para ficar mais fácil de organizar o dia, né? Assim fica mais tranquilo. E aí nós vimos as formas de medir o tempo. Nós vimos que tem o calendário. Nós vimos formas antigas como o relógio do sol. Lembra que nós falamos da Praça do Sol? Nós vimos o relógio de água, um exemplo que tem lá no livro. E nós vimos também a ampulheta. E então, gostaram? Eu acho muito legal esses relógios que as pessoas usavam antes para marcar o tempo. Nós vimos também sobre o calendário, né? A passagem do tempo de um dia. E agora eu vou só reforçar sobre o relógio. Olha só, o relógio ele funciona assim, ó. Lembra que nós vimos na nossa aula online? Ele tem um ponteiro pequeno, que marca as horas, e um ponteiro grande, que marca os minutos. E esse ponteiro aqui, ó, esse vermelhinho bem fininho, que marca os segundos. Olha só que o ponteirinho vermelho não para. Ele marca todos os segundos. Então, o tempo inteiro ele está rodando. Quando ele completa uma volta, o ponteiro dos minutos mexe um pauzinho só. E quando o ponteiro dos minutos completa uma volta, o ponteiro das horas mexe uma vez. Então, é assim que nós conseguimos medir o tempo em forma de horas, segundos e minutos. E aí, nós vimos que o ponteiro pequeno marca as horas. Então, se eu colocar assim, ó, o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 12, quer dizer que são 2 horas. Se eu colocar o ponteiro pequeno no 5 e o ponteiro grande no 12, quer dizer que são 5 horas. E se eu colocar o ponteiro pequeno no 12 e o ponteiro pequeno no 8 e o ponteiro grande no 12, 8 horas.
Agora, tem outro exemplo também, que é de meia hora, né? A metade de uma hora. Se eu colocar o ponteiro pequeno no 10 e o ponteiro grande no 6, 10h30, 10h30, né? Então, são essas formas que nós aprendemos por enquanto de marcar as horas em um relógio. E aí, nós vimos que temos hora para tudo, né? Hora para comer, hora para acordar, hora para ir para a escola, que as horas ajudam a gente a se organizar. Então, turma, nós vimos sobre formas de medir o tempo, como o tempo passa e tudo mais, e fizemos a revisão de história. Se alguém tiver alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, pode perguntar para a tia, manda mensagem, pergunta que a tia tá aqui, tá bom? Um beijo!